No que concerne ao médico, a confissão da paciente foi, à primeira vista, uma grande decepção. Era um relato de choques emocionais corriqueiros e nada havia que explicasse por que ela adoecera precisamente de histeria, ou por que sua histeria assumira a forma específica de uma abasia dolorosa. O relato não esclarecia nem as causas, nem a determinação específica de sua histeria. Talvez pudéssemos presumir que a paciente havia estabelecido uma associação entre suas impressões mentais dolorosas e as dores corporais, que por acaso estava experimentando na mesma época, e que agora, em sua vida de lembranças, estivesse usando suas sensações físicas como símbolos das mentais. Mas restava explicar quais teriam sido seus motivos para fazer tal substituição e em que momento ela ocorrera. Essas perguntas, aliás, não eram do tipo que os médicos tinham por hábito formular. Em geral, nós nos contentávamos com a afirmação de que um paciente era constitucionalmente histérico e sujeito a desenvolver sintomas histéricos sob a pressão de excitações intensas de qualquer natureza. Aquela confissão parecia oferecer ainda menos ajuda para a cura de sua doença do que para sua explicação. Não era fácil verificar que tipo de influência benéfica a senhorita Elizabeth poderia obter da recapitulação da história de seus sofrimentos de anos recentes, com os quais todos os membros de sua família estavam acostumados. Para um estranho que ouvia com solidariedade apenas moderada. Nem havia qualquer sinal de que a confissão produzisse um efeito curativo dessa espécie. Durante esse primeiro período de tratamento, ela nunca deixou de repetir que ainda se sentia doente e que suas dores continuavam intensas como sempre. E quando dizia isso, olhando-me com uma expressão maliciosa de satisfação, por eu estar confuso, eu não podia deixar de me lembrar da opinião do velho Sr. von R. sobre sua filha predileta, que ela era muitas vezes insolente e convencida, mas eu era obrigado a admitir que ela estava certa. Se eu tivesse interrompido o tratamento psíquico da paciente nesse estágio, o caso da senhorita Elizabeth von R. não teria lançado nenhuma luz sobre a teoria da histeria, mas continuei minha análise, porque esperava convicto que os níveis mais profundos de sua consciência proporcionariam uma compreensão tanto das causas como dos determinantes específicos dos sintomas histéricos. Resolvi, portanto, formular uma pergunta direta à paciente, num estado ampliado de consciência, e indagar-lhe qual teria sido a impressão psíquica a qual se vinculara a primeira emergência de dores nas pernas. Com essa finalidade em vista, propus-me pôr a paciente em hipnose profunda. Infelizmente, porém, não pude deixar de observar que meu procedimento não a colocara em nenhum outro estado a não ser naquele em que ela fizera seu relato. Já me dei por satisfeito por ela não ter protestado triunfalmente nessa ocasião, Não estou dormindo, sabe? Não posso ser hipnotizada, fecha aspas. Nesse ponto, ocorreu-me a ideia de recorrer
ao expediente de aplicar-lhe a pressão na cabeça, cuja origem descrevi na íntegra no caso clínico de Miss Lucy. Realizei isso instruindo a paciente para que me informasse com fidelidade tudo o que aparecesse em sua imaginação, ou de que se lembrasse no momento da pressão. Ela ficou calada por muito tempo e então, por insistência minha, admitiu ter pensado numa noite em que um jovem a acompanhara até em casa depois de uma festa, da conversa que houvera entre eles e dos sentimentos com que voltara para casa, a fim de ficar à cabeceira do pai enfermo. Essa primeira menção ao rapaz abriu uma nova corrente de representações, cujo conteúdo extraí então gradativamente. Tratava-se aqui de um segredo, pois ela não havia contado a ninguém, exceto a um amigo comum, suas relações com esse rapaz e as esperanças ligadas a elas. Ele era um filho de uma família com a qual há muito tempo eles mantinham relações amistosas, que morava perto da antiga propriedade da nossa paciente. O jovem era órfão, fora devotamente afeiçoado ao pai dela e seguira os conselhos deste no tocante à sua carreira. Estendera sua admiração pelo pai às damas da família. Numerosas lembranças de leituras feitas em comum, de trocas de ideias e de observações feitas por ele que eram repetidas a ela por outras pessoas, apoiaram nela o gradual desenvolvimento da convicção de que ele a amava e compreendia e de que o casamento com ele não implicaria sacrifícios por parte dela. Sacrifícios estes que ela tanto temia no casamento, de maneira geral. Infelizmente, ele era um pouco mais velho do que ela e ainda estava longe de poder sustentar-se, mas ela estava firmemente determinada a esperar por ele. Depois que o pai de Elizabeth adoeceu gravemente e ela ficou muito ocupada em cuidar dele, seus encontros com o namorado se tornaram cada vez mais raros. A noite da qual ela se recordara pela primeira vez representou o que fora, na verdade, o clímax dos sentimentos dela. Mas, mesmo nessa ocasião, não tinha havido nenhum éclaircissement entre eles. Naquela ocasião, ela se deixara convencer, por insistência da família e do próprio pai, a ir a uma festa em que era provavelmente que o encontrasse. Quisera voltar cedo para casa, mas fora pressionada a ficar e cedera quando ele prometeu acompanhá-la até a residência dela. Elizabeth nunca experimentou sentimentos tão afetuosos para com ele como enquanto ele a acompanhou nesta noite. Mas, ao chegar tarde em casa nesse estado de espírito abençoado, ela constatou que o pai sofrera uma piora e se recriminou amargamente por ter sacrificado tanto tempo à sua própria diversão. Essa foi a última vez que se afastou do pai doente, por uma noite inteira. Encontrou-se poucas vezes com o namorado depois disso. Após a morte do pai, o jovem pareceu afastar-se dela em sinal de respeito por seu pesar. O curso de sua vida levou-o então por outros rumos. Ela teve de se acostumar pouco a pouco com a ideia de que o interesse dele por ela fora substituído por outros
e de que ela o havia perdido. Mas essa decepção em seu primeiro amor ainda a feria sempre que ela pensava nele. Foi nessa relação, portanto, e na cena descrita acima, na qual ela atingiu seu auge, que pude procurar as causas de suas primeiras dores histéricas. O contraste entre os sentimentos de alegria que ela se permitira naquela noite e o agravamento do estado do pai com que se deparara ao voltar para casa constituiu um conflito, uma situação de incompatibilidade. O resultado desse conflito foi que a representação erótica foi recalcada para longe da associação e o afeto ligado a essa representação foi utilizado para intensificar ou reviver uma dor física que estivera presente simultaneamente ou pouco antes. Assim, tratava-se de um exemplo de mecanismo de conversão, com finalidade de defesa, o qual descrevi com pormenores em outros textos. Vários comentários, é claro, podem ser feitos a essa altura. Devo ressaltar que não consegui estabelecer, com base em suas recordações, se a conversão ocorreu no momento de sua volta a casa. Assim, procurei por experiências semelhantes durante o tempo em que ela cuidou do pai e trouxe à tona grande número delas. Entre elas, uma importância especial se prendeu por causa de sua ocorrência frequente às cenas em que a chamado do pai, ela pulava da cama de pés descalços num quarto frio, e eu me senti muito inclinado a atribuir alguma importância a esses fatores, vistos que, além de se queixar de dor nas pernas, ela também se queixava de torturantes sensações de frio. Não obstante, mesmo aqui fui incapaz de obter qualquer cena passível de ser identificada como aquela em que ocorreu a conversão. Por essa razão, eu me sentia inclinado a achar que havia uma lacuna na explicação nesse ponto, até me lembrar que, de fato, as dores histéricas nas pernas não haviam surgido durante o período em que ela estava cuidando do pai. Ela só se recordava de um único acesso de dor, que durara apenas 1 ou 2 dias e não lhe chamara a atenção. Dirigi então minhas indagações para esse primeiro aparecimento das dores. Consegui reavivar com segurança a lembrança que a paciente tinha dele. Precisamente, naquela ocasião, um parente os visitara, e ela não pudera recebê-lo por estar de cama. Esse mesmo homem fora infeliz o bastante para visitá-las novamente, 2 anos depois, para encontrá-la de cama mais uma vez. Mas, apesar de repetidas tentativas, não conseguimos descobrir qualquer causa psíquica para as primeiras dores. Julguei seguro presumir que, de fato, elas haviam surgido sem nenhuma causa psíquica e eram uma afecção reumática branda. E pude estabelecer que esse distúrbio orgânico, que foi o modelo copiado em sua histeria posterior, teria de ser situado de qualquer modo antes da cena em que ela voltara da festa acompanhada. A julgar pela natureza das coisas, não obstante, é possível que essas dores, sendo de origem orgânica, tivessem persistido por algum tempo em
grau atenuado, sem serem muito percebidas. A obscuridade devida ao fato de que a análise apontava para a ocorrência de uma conversão de excitação psíquica em dor física, embora essa dor certamente não fosse percebida na ocasião em questão, ou relembrada em época posterior. Esse é um problema que espero poder solucionar mais tarde, com base em outras considerações e em exemplos posteriores. A descoberta da razão da primeira conversão abriu um segundo período profícuo do tratamento. A paciente surpreendeu-me logo depois ao anunciar que agora sabia por que era que as dores sempre se irradiavam daquela região específica da coxa direita e atingiam ali sua maior intensidade. Era nesse lugar que seu pai costumava apoiar a perna todas as manhãs, enquanto ela renovava a atadura em torno dela, pois estava muito inchada. Isso deve ter acontecido uma centena de vezes, mas ela não havia notado a ligação até esse momento. Assim, ela me ofereceu a explicação de que eu precisava quanto ao surgimento do que era uma zona esterogênica atípica. Além disso, suas pernas doloridas começaram a participar da conversa durante nossas sessões de análise. O que tenho em mente é o seguinte, fato notável. Em geral, a paciente estava sem dor quando começávamos a trabalhar. Se então, por meio de uma pergunta ou pela pressão na sua cabeça, eu despertava mais uma lembrança, surgia uma sensação de dor. E esta era comumente tão aguda que a paciente estremecia e punha a mão no ponto doloroso. A dor assim despertada persistia enquanto a paciente estivesse sob a influência da lembrança. Alcançava seu clímax quando ela estava no ato de me contar a parte essencial e decisiva do que tinha a comunicar. E com a última palavra desse relato desaparecia. Com o tempo, passei a utilizar essas dores como uma bússola para minha orientação. Quando a moça parava de falar, mas admitia ainda estar sentindo dor, eu sabia que ela não me havia contado tudo e insistia para que continuasse sua história, até que a dor se esgotasse pela fala. Só então eu despertava uma nova lembrança. Durante esse período de abreação, o estado da paciente, tanto físico quanto mental, teve uma melhora tão notável que eu costumava dizer, meio de brincadeira, que estava retirando um pouco de seus motivos de dor cada vez mais, e que, quando os tivesse eliminado inteiramente, ela ficaria boa. Elizabeth logo chegou ao ponto de passar a maior parte do tempo sem dor. Deixou-se convencer a caminhar bastante e a abandonar seu isolamento anterior. No curso da análise, ora eu acompanhava as oscilações espontâneas do estado da paciente, ora seguia minha própria estimativa da situação, quando achava não ter esgotado inteiramente alguma parte da história de sua doença. Durante esse trabalho, fiz algumas observações interessantes, cujas lições vi confirmadas mais tarde ao tratar de outros pacientes. Quanto às oscilações espontâneas, em primeiro lugar, constatei que, na verdade, não ocorrera nenhuma que não tivesse sido provocada
por associação com algum evento contemporâneo. Numa ocasião, ela ouvira falar de uma doença de um de seus conhecidos, o que a fez lembrar-se de um detalhe da doença do pai. De outra feita, o filho da irmã morta fora visitá-las e sua semelhança com a mãe provocara nela sentimentos de pesar. E ainda noutra ocasião, uma carta da irmã distante mostrou claramente a influência do cunhado insensível e causou-lhe uma dor que a obrigou a relatar a história de uma cena familiar que ainda não me contara, visto que ela nunca trazia à tona 2 vezes a mesma causa precipitante para uma dor. Parecia-me justificado supor que, assim, esgotaríamos o estoque dessas causas. Desse modo, eu não hesitava em colocá-lo em situações projetadas para despertar novas lembranças que ainda não tivessem alcançado a superfície. Por exemplo, mandei-a visitar o túmulo da irmã e encorajei-a a ir a uma festa em que poderia mais uma vez encontrar o namorado da juventude. A seguir, consegui algum discernimento sobre o modo originário do que poderia ser chamado de histeria monossintomática. Verifiquei que sua perna direita doía durante a hipnose, quando a discussão versava sobre os cuidados que ela dispensara ao pai enfermo, ou sobre suas relações com o namorado da mocidade, ou sobre os outros acontecimentos que se enquadravam no primeiro período de suas experiências patogênicas. Por outro lado, a dor surgia na outra perna, à esquerda, tão logo eu provocava uma lembrança relacionada com a irmã morta ou com os 2 cunhados. Em suma, com uma impressão proveniente da segunda metade da história de sua doença, tendo assim minha atenção despertada pela regularidade dessa relação. Levei minha pesquisa adiante e fiquei com a impressão de que essa diferenciação ia ainda mais além e que cada novo determinante psíquico de sensações dolorosas ficara ligado a algum ponto novo da região dolorosa das pernas. O ponto doloroso original de sua coxa direita se relacionara com os cuidados prestados ao pai. A região da dor estendera-se desse ponto para regiões vizinhas, como resultado de novos traumas. O que tínhamos aqui, portanto, não era, rigorosamente falando, um sintoma físico único ligado a uma variedade de complexos mnêmicos na mente, mas sim um grande número de sintomas semelhantes, que pareciam, numa visão superficial, estar fundidos num único sintoma. Mas, ao verificar que a atenção da paciente se desviava desse tema, não prossegui com a delimitação das zonas de dor correspondentes aos diferentes determinantes psíquicos. Não deixei, contudo, de voltar minha atenção para o modo como todo o complexo sintomático de abasia poderia ter-se estruturado nessas zonas dolorosas. E nesse sentido fiz várias perguntas à paciente, tais como: qual foi a origem de suas dores ao andar, e ao ficar de pé, e ao deitar-se? A algumas dessas perguntas ela respondeu espontaneamente. A outras, sob a pressão de minha mão. 2 coisas resultaram daí. Em primeiro lugar, ela dividiu em grupos para mim todas as cenas a que estavam
vinculadas impressões dolorosas, conforme as tivesse experimentado enquanto estava sentada ou de pé, e assim por diante. Por exemplo, estava de pé junto a uma porta, quando o pai foi levado para casa, logo após o ataque cardíaco, e, com o susto, ficara paralisada, como se tivesse raízes no chão. Continuou acrescentando várias outras lembranças a esse primeiro exemplo de susto, quando se achava de pé, até chegar à cena assustadora em que mais uma vez estava de pé, como que enfeitiçada junto ao leito de morte da irmã. Poder-se-ia esperar que toda essa cadeia de lembranças mostrasse haver uma conexão verdadeira entre suas dores e o ficar de pé, e a rigor ela poderia ser aceita como prova de uma associação. Mas convém lembrar que seria preciso comprovar a presença de um outro fator em todos esses eventos, um fator que lhe teria dirigido a atenção precisamente para o fato de estar de pé ou, conforme o caso, andando sentada, e por conseguinte levado à conversão. A explicação para o fato de sua atenção ter tomado esse rumo só pode ser buscada na circunstância de que andar, ficar de pé e deitar são funções e estados da parte do corpo que, no caso dela, abrangiam as zonas dolorosas, a saber, as pernas. Portanto, foi fácil compreender, nesse caso, a ligação entre astasia e abasia. Entre astasia e abasia há um hífen no meio. E a primeira ocorrência da conversão. Entre os episódios que, de acordo com esse catálogo, pareceram ter tornado doloroso o andar, um recebeu destaque especial. Um passeio que ela fizera na estação de águas, em companhia de várias outras pessoas, e que teria sido longo demais. Os detalhes desse episódio só emergiram de maneira hesitante e deixaram vários enigmas não solucionados. Ela estivera num estado de ânimo particularmente dócil e se juntou alegremente a seu grupo de amigos. O dia estava bonito e não fazia muito calor. A mãe ficou em casa e a irmã mais velha já tinha ido embora. A irmã mais nova sentiu-se mal, mas não quis estragar o prazer dela. O cunhado primeiro disse que ficaria com a esposa, mas depois resolveu juntar-se ao grupo por causa de Elizabeth. Essa cena parecia estar estreitamente relacionada com o primeiro aparecimento das dores, pois ela se lembrou de ter ficado muito cansada e de ter sentido uma dor violenta ao voltar do passeio. Disse, contudo, não estar certa de já ter percebido as dores antes disso. Fiz-lhe ver que era improvável que tivesse empreendido uma caminhada tão longa se já tivesse sentido quaisquer dores fortes. Perguntei-lhe o que na caminhada poderia ter provocado a dor, e ela me forneceu a resposta um tanto obscura de que o contraste entre a sua própria solidão e a felicidade conjugal da irmã enferma, felicidade esta que o comportamento do cunhado lhe lembrava constantemente, fora doloroso para ela. Outra cena, muito próxima da primeira no tempo, teve seu papel na ligação das dores com o sentar. Ocorreu alguns dias depois, quando a irmã e o cunhado já haviam ido embora. Ela estava inquieta e ansiosa, levantou-se cedo e subiu uma pequena colina, indo até um lugar
onde muitas vezes eles tinham estado juntos e que proporcionava uma linda vista. Sentou-se num banco de pedra e se abanou a seus pensamentos, que mais uma vez diziam respeito à sua solidão e ao destino de sua família. E dessa vez confessou abertamente o desejo intenso de ser tão feliz quanto a irmã. Retornou dessa meditação matinal com dores violentas, e naquela mesma noite tomou o banho, após o qual as dores surgiram em caráter definitivo e permanente. Constatou-se ainda, sem qualquer sombra de dúvida, que suas dores ao andar e ao ficar de pé eram, de início, aliviadas quando ela se deitava. As dores só passaram a se relacionar com o ficar deitado quando, após ter notícia da doença da irmã, ela viajou de volta para Gastein. E foi atormentada durante a noite tanto pela preocupação com a irmã quanto por dores lancinantes, tendo ficado estendida e insone no vagão do trem. E por muito tempo depois disso, deitar-se foi, na realidade, mais doloroso para ela do que andar ou ficar de pé. Dessa forma, em primeiro lugar, a região dolorosa se estendera com o acréscimo de áreas adjacentes. Cada novo tema que exercia um efeito patogênico catequizara uma nova região das pernas. Em segundo lugar, cada uma das cenas que lhe haviam causado forte impressão deixaram um vestígio, provocando uma catexia duradoura e constantemente acumulada de várias funções das pernas, uma ligação dessas funções com suas sensações dolorosas. Mas um terceiro mecanismo, indubitavelmente, estivera envolvido na formação de sua astasia-abasia. A paciente encerrou sua descrição de uma série de episódios com a queixa de que eles haviam tornado doloroso o fato de ficar sozinha. Em outra série de episódios que abrangiam suas tentativas frustradas de estabelecer uma nova vida para sua família. Ela nunca se cansou de repetir que o doloroso nelas tinha sido seu sentimento de desamparo, o sentimento de que não podia dar um único passo à frente. E, em vista disso, fui forçado a supor que entre as influências que contribuíram para a formação de sua abasia, tiveram papel essas suas reflexões. Não pude deixar de pensar que a paciente não fizera nada mais, nada menos do que procurar uma expressão simbólica para os seus pensamentos dolorosos, e que a encontrara na intensificação de seus sofrimentos. O fato de que os sintomas somáticos da histeria podem ser produzidos por uma simbolização dessa natureza já foi afirmado em nossa comunicação preliminar, entre aspas. Na discussão do presente caso, apresentarei 2 ou 3 exemplos conclusivos. Esse mecanismo psíquico de simbolização não exerceu um papel importante na senhorita Elizabeth von R. Não criou sua abasia, mas tudo contribui para mostrar que a abasia que já estava presente recebeu assim um reforço considerável.
Por conseguinte, essa abasia, na fase de desenvolvimento em que a encontrei, deveria ser igualada não só a uma paralisia funcional baseada em associações psíquicas, mas também a uma paralisia baseada na simbolização. Antes de prosseguir meu relato, acrescentarei algumas palavras sobre o comportamento da paciente durante essa segunda fase do tratamento. No curso de toda a análise, usei a técnica de provocar o surgimento de imagens e ideias através da pressão sobre a cabeça da paciente. Um método vale dizer que seria impraticável sem a plena cooperação e a atenção voluntária da paciente. Por vezes, realmente, seu comportamento correspondeu às minhas melhores expectativas, e durante tais períodos foi surpreendente a prontidão com que as diferentes cenas relacionadas com um dado tema surgiram numa ordem rigorosamente cronológica. Era como se ela estivesse lendo um extenso livro ilustrado cujas páginas estivessem sendo viradas diante de seus olhos. Em outras ocasiões, parecia haver impedimentos de cuja natureza eu não desconfiava na época. Quando lhe pressionava a cabeça, ela sustentava que nada lhe havia ocorrido. Eu repetia a pressão. Ele dizia que esperasse, mas ainda assim nada aparecia. Nas primeiras vezes em que surgiu essa recalcitrância, permitiu-me interromper o trabalho. Era um dia desfavorável. Tentaríamos em outra ocasião. Duas observações, contudo, levaram-me a alterar minha atitude. Notei, em primeiro lugar, que o método só falhava quando eu encontrava Elizabeth alegre e sem dor, e nunca quando ela se sentia mal. Em segundo lugar, reparei que muitas vezes ela fazia essa afirmação de não ter visto nada depois de deixar passar um longo intervalo durante o qual, não bastante, a expressão tensa e preocupada de seu rosto traía o fato de haver um processo mental em curso. Resolvi, portanto, adotar a hipótese de que o método nunca falhava, de que em todas as ocasiões, sob a pressão da minha mão, alguma ideia ocorria a Elizabeth ou alguma imagem surgia diante de seus olhos, mas ela nem sempre estava preparada para comunicá-las a mim, e tentava reprimir mais uma vez o que fora evocado. Consegui pensar em 2 motivos para esse encobrimento. Ou ela estava criticando a ideia, o que não tinha nenhum direito de fazer com o pretexto de que não era suficientemente importante ou de que era uma resposta irrelevante à pergunta que lhe fora formulada, ou estava hesitando em exibi-la, por achá-la muito desagradável de contar. Passei a agir, portanto, como se estivesse inteiramente convencido da confiabilidade da minha técnica. Não aceitava mais sua declaração de que nada lhe havia ocorrido e assegurava a ela que algo devia ter acontecido. Talvez, dizia eu, ela não tivesse prestado bastante atenção e, nesse caso, eu teria prazer em repetir a pressão. Ou talvez ela achasse que sua ideia não era a ideia certa. Isso, dizia-lhe eu, não era problema dela. Sua obrigação era de ser inteiramente objetiva e dizer o que lhe viesse à cabeça, quer fosse apropriado, quer não. Por fim, eu declarava saber muito bem que algo lhe havia ocorrido e que ela o estava ocultando de mim, mas que jamais se livraria de suas dores enquanto escondesse qualquer coisa de mim. Ao insistir dessa maneira, consegui que, a partir dessa época, minha pressão sobre sua cabeça jamais falhasse. Não pude deixar de concluir que minha opinião estava certa. Extraí
dessa análise uma confiança literalmente irrestrita em minha técnica. Muitas vezes acontecia de só depois de eu pressionar-lhe a cabeça por 3 vezes e que ela me dava uma informação. Mas ela sempre observava depois. Poderia ter lhe dito isso da primeira vez. E por que não disse? Pensei que não fosse o que era preciso, ou pensei que pudesse evitá-lo. Mas ficava voltando todas as vezes. No curso desse difícil trabalho, comecei a atribuir maior importância à resistência oferecida pela paciente na produção de suas lembranças e a compilar cuidadosamente as ocasiões em que era particularmente acentuada.